aí, tudo bem? Meu nome é Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. Estamos na quinta temporada e você já sabe, nessa temporada a gente está conversando com o pessoal que resolveu dar uma mudada de vida, inclusive mudando de país. E hoje nós vamos para o último episódio dessa temporada e, quase de maneira poética, vamos encerrar onde a gente começou. A gente começou lá em Portugal com a Mariana e hoje eu trouxe aqui o Alessandro, que está em Portugal, mas está em outra cidade. Então a gente vai, de alguma forma, ver uma outra perspectiva de Portugal aí. A Mariana está em Lisboa e você está no Porto, é isso, Alessandro? Exato, exato. Região norte de Portugal. E o Alessandro eu fui deixando para o fim também, porque o Alessandro, de todo o pessoal que eu chamei, eu acho que é o que está menos tempo fora. Então fui Acho que deixando para sim. o fim até para você poder curtir aí um pouquinho e ter mais coisa para falar. Quanto tempo já, Alessandro? Desde março, são aí 6, 7 meses, né? É 7 meses. 7 meses. Então você está naquela fase ainda do deslumbre um pouco, né? De que tudo é muito legal e tal, ou não, já passou. Cara, tu sabe que eu não tive essa fase ainda, cara. Eu acho que, quem sabe, daqui a um tempo, sabe? Porque agora, a minha família teve, né? Eu tô aqui com a família, veio eu, minha esposa, meus filhos, tenho 2 filhos, né? Eles tiveram ali aquela parte, pá, que legal, tal, né? Então, Portugal, vou morar aqui e tal. Só que, cara, eu não tive isso, eu não passei por essa fase ainda. Eu pretendo ter, eu quero sentir isso, porque eu acho que é muito legal ali, né? Pá, que legal. Mas eu vou explicar por quê. O que acontece? Eu vim assim, muito decidido, muito planejado, entendeu? Então, eu vim assim, eu não vim para cá para passeio mesmo. Eu vim assim, ó, cara, descer no aeroporto, já tinha casa aqui, botar as malas em casa, que a gente trouxe, ajeitar, comprar algumas coisas, né? Porque a gente trouxe mala, roupa praticamente, né? O resto fica tudo. E vai comprar coisas para casa e tal, organizar. A primeira semana só para organizar questões bem básicas mesmo. E depois cara, não estamos aqui passeando, estamos aqui para viver mesmo. Então, é matricular crianças na escola, trabalhar, enfim, seguir vida normal, como qualquer ser humano em qualquer lugar. E a cabeça da gente, puf, explode, né, cara? Porque tu, pô, tem filho para sustentar, tu tem família, tu tem que ir à luta, tem que fazer acontecer as coisas. Tu tá num país totalmente diferente, embora a língua seja muito parecida, né? É português, mas ainda algumas pequenas diferenças. Isso facilita muito, mas é uma cultura muito diferente. E essa cultura muito diferente, num primeiro momento, dá até tu conhecer os detalhes de como realmente as coisas funcionam aqui, leva um tempinho. Então, o meu senso digamos assim, o meu senso de preocupação em fazer dar tudo certo, entende? Foi tão grande que eu não consegui ter aquela parte de deslumbre. Eu preciso organizar tudo, eu preciso fazer as coisas acontecerem de uma maneira que eu gostaria, né? E graças a Deus vem acontecendo, que eu não passei por esse momento de deslumbre. Então, isso, por um lado, eu fico frustrado, porque eu queria ter passado, sabe? Cara, eu quase não saí, ainda estou 7 meses aqui, eu quase não saí para muito lugar, não fui conhecer muitos lugares, não fui passear ainda quase, sabe? Justamente por essa cabeça estar muito focada ali em trabalho, em organizar tudo, deixar tudo certinho, fazer as coisas acontecerem. Depois, quando as coisas começarem a entrar num ritmo normal, num ritmo, num padrão e tal, aí sim, aí a gente vai desfrutar um pouquinho. Já estamos começando a entrar nessa fase, estamos começando a chegar lá, mas ainda não foi o que aconteceu por enquanto. Eu quero chegar aí e entender o que você está fazendo aí, mas eu quero dar um passo atrás antes, tá? Eu queria, se você lembra mais ou menos, bom, você é um cara que planejou tal, então com certeza você lembra. Qual foi o momento que, que veio a decisão? Porque, lógico, pensar, eventualmente, sei lá, quase todo mundo passa isso pela cabeça em algum momento. Mas qual foi o momento que você falou, não, vai acontecer, eu vou fazer isso? Você lembra desse momento? Cara, foi na pandemia, cara, no meio da pandemia, tá?
há muito tempo atrás, já uns 10 anos atrás, tinha essa vontade já de ir para outros lugares, cheguei a pesquisar sobre outras regiões e tal, mas não aconteceu. E a gente tem cidadania aqui, portuguesa, né? E isso facilitou muito para que a gente viesse para Portugal. A primeira ideia nossa não era vir para Portugal, era ir para os Estados Unidos, onde a gente desejava realmente ir, acho que combinava mais com a gente e tal. E a gente, Portugal, não sei o que, tal, mas a gente estava fazendo a cidadania, porque, enfim, cidadania europeia e tal, é importante, quem sabe um dia, né, e tal. A gente levava mais a cidadania portuguesa como, um dia pode ser bom para a gente. Não era a ideia vir para Portugal. E lá na pandemia, naquele período de pandemia, tudo fechado e tal, saiu a nossa cidadania. E aí a gente conversando com algumas pessoas que a gente estava trabalhando, fazendo alguns trabalhos até de mentoria e tal. Eles falaram, não, cara, vai para Portugal, vocês têm cidadania portuguesa, vai para Portugal, o país é maravilhoso e tal. Eu disse, não, realmente, o país é maravilhoso, um dos países mais seguros do mundo, tá entre o terceiro ou quarto lugar de maior segurança do mundo, e isso isso é fantástico para nós que somos brasileiros, que moramos no Brasil. A violência que tem aí, é surreal a segurança que tem aqui. Depois eu até conto alguns detalhezinhos de algumas coisas assim que te chocam, sabe? Para nós que é brasileiro é chocante, cara, chocante. Que não é muito comum nem na Europa, né? Pega, por exemplo, a França, Itália, são países que têm violência, que têm, não tanto quanto o Brasil, mas tem bastante também. Agora, Portugal é a paz na terra, né, cara? Então é muito tranquilo aqui, chegar a assustar a gente de tão tranquilo que é. Mas, enfim, aí a gente começou a pesquisar mais sobre Portugal e tal, começamos a nos apaixonar cada vez mais. E aí disse, quer saber, a gente já tem cidadania, a língua facilita, a língua ajuda bastante, a cultura ajuda um pouquinho também. Então, vamos dar espaço, vamos para Portugal e depois, se for o caso, se mais à frente a gente decidir para outro lugar, aí a gente vai, né? Se mais alguns anos a gente decidir para os Estados Unidos, que era o primeiro objetivo lá atrás, aí a gente vai. Até porque os Estados Unidos a gente não tinha cidadania, não tem nada, teria que ir por visto de, sei lá, algum tipo de visto e tal, um pouco burocrático e tal, e a gente, por já ter cidadania, diz, que é muito mais fácil, e vão para lá e as coisas vão funcionar. E casou também que eu fui trabalhar numa empresa, no Brasil ainda, que estava querendo abrir filiais na Europa, e iam começar por Portugal. Aí disse, caramba, juntou todos, e ainda foi... Eu cheguei na empresa e disse, olha, em tal data, mais ou menos, estou indo para Portugal, né? Então, eles, é tudo que a gente precisa. E aí, deu tudo muito certo, assim, pô, os caras querem trabalhar lá, querem levar a empresa para lá, e eu estou querendo ir morar lá, vai fechar todas, né? E foi o que aconteceu também, né? A gente veio trabalhando para cá. Eu saí recentemente agora, porque a gente chega aqui, abre um horizonte, abre muitas outras oportunidades, e tu vai onde tem melhores oportunidades, né? A gente encontra oportunidades maravilhosas aqui na Europa e a gente tem que encarar, né? Não pode deixar passar. Mas lá na pandemia é onde a gente, cara, vamos, né? Vamos, e aí a gente colocou data, a gente pegou e fez o seguinte, um dia, vamos um dia, mas vamos quando, né? Vamos botar uma data nesse negócio aí, não dá para ficar um dia a gente vai. E aí a gente pegou, não, vamos fazer o seguinte, quando sair toda a documentação de todo mundo, porque fazer tudo via consulado no Brasil é muito demorado. Só para te fazer um passaporte no Brasil, um passaporte europeu, cara, é muito demorado. Pra conseguir agendar data no consulado é um parto, é um suplício, pelo menos o consulado português, né, que é onde a gente Sim, nós estamos com o frequentava. processo da minha mãe parado há 2 anos. Exato, cara, assim, é tudo muito demorado por lá. Aqui, se tu tá aqui, tu faz tudo muito rápido. Agora lá é muito demorado ter consulado. E aí, disse, bom, quando a gente conseguir toda a documentação, né, a gente tem que fazer todos os documentos, os cartões, cidadão e tal, tem que fazer o passaporte e tal. Quando a gente tiver tudo pronto de toda a família, aí a gente compra as passagens para alguns meses após e vai. E, cara, a gente tinha uma expectativa de já ter ido um pouquinho mais à frente,
pelo tempo normal de demora das coisas. E simplesmente a gente foi surpreendido um dia que a minha esposa foi no consulado fazer um serviço dela, e aí ela comentou, eu estou tentando arrumar data aqui para fazer dos meus filhos e não consegui. E aí a menina lá do consulado disse, não, traz eles aqui amanhã que eu faço para eles. Nossa, oi? Não, traz eles aqui amanhã que a gente faz para eles. Cara, 15 dias depois estava tudo na mão. Ah, Estava tudo pronto. E aí a gente, lembra que a gente falou, quando tivesse tudo pronto, nós ia. E aí, claro, aí a gente botou a data ali alguns meses para frente, só para realmente se organizar, né? Ajeitar as coisas no Brasil. A gente tem, enfim, tinha trabalho lá, tem patrimônio, tem casa, tem tudo. Cara, a gente vendeu tudo que tinha dentro de casa, o LX virou uma rotina diária, vendendo as coisas. E aí compramos as passagens para março, isso foi lá por mais ou menos outubro, mais ou menos por outubro de 2022. Agora está fazendo um ano, quando a gente comprou as passagens para março. Em março, entramos no avião e caímos aqui e estamos amando. esse processo aí entre o decidir e o ir, teve quanto tempo aí nesse intervalo? 3 anos. 3 anos. Três Tá, anos. então foi um 3 anos. tempo. Mas aí a hora que a gente, cara, quando é que a gente assim, ó, realmente bateu ficha que agora vai acontecer de verdade mesmo? Foi quando tu compra a passagem, né? Aí ali foi uma coisa. Mas um pouquinho antes disso, o que aconteceu? Eu tinha algumas coisas em casa. Eu disse, a gente quer ir já, a gente já viu que a gente ia ir no ano seguinte. Então, alguns meses antes de a gente comprar a passagem, que a gente viu que a gente estava com a documentação na mão, o que eu fiz? Aí eu disse, cara, a gente tem que começar a vender algumas coisas dentro de casa e tal. Eu disse, quer saber, eu vou começar a vender agora, não vou deixar para a última hora, senão tu acaba vendendo por qualquer preço. E eu peguei e anunciei a sala da minha casa por um preço bem elevado, assim, sabe? Como a gente tem vários meses ainda, eu vou botar um preço alto e se vender, vendeu. Cara, deu uma semana, apareceu uma mulher lá na minha casa, olhou, se apaixonou, eu quero tudo e levou tudo. E aí nós, cara, eu lembro até hoje, a minha filha, quando chegou em casa, olhou assim, não tinha nada dentro da sala, ela olhou assim e começou a chorar, sabe? Foi muito marcante aquele momento, porque ali a gente não tinha comprado as passagens ainda, mas ali foi um momento onde para toda a família caiu a ficha, tipo, vai acontecer, não tem mais volta, entendeu? Estamos realmente dando passos que não tem mais volta. E aí depois foi só uma consequência, comprar as passagens e vir, e aquele momento ali foi, assim, muito marcante, digamos assim, né? Mas o processo todo começou ali em 2020 e a gente veio agora em março de 2023. Foi 3 anos de planejamento e estudo e verificar tudo direitinho, né? Decidir para onde ir em Portugal, tal. A gente foi tudo muito no detalhe, arrumar casa, já arrendamos uma casa do Brasil ainda para chegar aqui já com casa pronta para morar e tal. Então, todo esse processo leva um certo tempo, não dá para te fazer. E não recomendo que se faça assim do nada, né? Conheço algumas pessoas que, tipo, pô, às vezes todo mundo tem aqueles dias que não tá muito legal, chega em casa chateado com alguma coisa que acontece e algum casal de amigo pegou e disse assim, quer saber, vamos morar fora. Conheci eles aqui em Portugal, até. E aí o marido disse, tá, vamos. Cara, no outro dia tinham comprado a passagem já para alguns meses depois, sabe? Aquela coisa muito de impulso, assim, tomada no momento de alguma frustração que tu tenha na tua vida, que é normal que todo mundo tenha em algum momento, né? Então, isso eu não recomendo, porque a vida, quando tu chega aqui fora, ela é muito diferente e tu vai passar por muitos desafios grandes, e isso tu tem que estar muito fundamentado no que tu quer realmente para te encarar aquilo de boa, entendeu? Senão o que acontece com muita gente que acaba voltando e tal, e não consegue se estabelecer em outro país. E você sabe que eu não contei, mas eu acho que foram 12 pessoas contigo que eu conversei. E a grande maioria, tem exceções aí no meio, mas a grande maioria não planejou muito.
E foi. Não sei Muito se chega a ser sucesso. mas vamos dizer assim, meio a meio, assim, teve muita gente que foi para ficar um tempo e acabou ficando. A própria Mariana, que é o primeiro episódio lá que foi para Portugal, ela acabou tomando uma decisão, enfim, foi. Mas nesses 3 anos aí, lá, pelo que eu entendi, quase já na hora de vir, foi quando surgiu essa questão da empresa que você estava aí e já Exato. não está. Mas então você tinha um outro plano antes, ou planos. Era outro plano, era Você outro tinha um plano, outro era outro plano, o plano plano. não era esse, porque isso Isso, aí surgiu, né? exato, Vamos dizer assim, foi exato. o coeficiente de sorte do negócio que faz parte, né? Exato, exato, exatamente. Foi aquele momento assim, tipo, pô, tá dando tudo certo, sabe? Aham. Até porque o plano A qual era? Cara, não vou com um trabalho garantido ou contratado por uma empresa de lá, alguma coisa assim, não. A gente vai cair de paraquedas aí no país que a gente escolheu e vamos começar a vida do zero, entendeu? Claro, para isso a gente se programou financeiramente, se planejou, tudo certo. Aconselho que faça isso para te ter uma segurança, né? Principalmente quem vem com família, vai trazer filhos e tal, não dá para colocar a família num risco muito grande, né? Então a gente se planejou bem e deu sorte que a gente ainda caiu numa empresa que a gente conseguiu fazer um trabalho e viemos com um trabalho de lá do Brasil já, né? E aí a gente acabou trabalhando, ficamos trabalhando junto alguns meses. E depois acabei mudando aqui, porque duas situações, né? Primeiro, fuso horário, que agora no horário de verão aqui na Europa, aqui de Portugal, dá 4 horas de diferença no Brasil, e aí eu acabava ficando trabalhando até muito tarde aqui, um pouquinho ruim. E depois começam a aparecer oportunidades aqui, tu começa a te envolver com o país e aí acaba indo para outras oportunidades, até porque no Brasil, para essa empresa do Brasil, eu estava recebendo em reais. E te confesso que não é uma boa opção tu receber em reais e gastar em euro. O real é muito desvalorizado. Claro, era, era um salário bom, obviamente, pagava todas as minhas contas aqui, mesmo transformando em euro, mas quando tu recebe em euro, tu multiplica muito mais o poder de compra, né? Então, E hoje, e isso também foi hoje, um fator muito importante. e hoje o que que você está fazendo aí, Alice? Hoje, como é que tá a tua carreira? O que que você conta um pouquinho Ué, aí, como é que tá? sim, sim. Eu abri uma empresa aqui em Portugal, tá? Que trabalha com energia solar. Com energia, a gente fez uma parceria com uma. É que aqui o mercado de energia, a eletricidade, é um pouquinho diferente do Brasil, né? Aqui o mercado o mercado é livre. No Brasil, as concessionárias elas concorrem, né? E te pega lá, tipo, a CPFL, né? Que tem, eu acho que é aí no Sul, Uhum. eu nem lembro mais como é que é o nome Agora das é. empresas aí. E elas ganham a concessão, né, para gerenciar toda aquela região, explorar comercialmente toda aquela região que elas ganharam a concessão. Aqui não, aqui o mercado é livre, aqui o consumidor pode escolher com qual empresa eles querem trabalhar, entendeu? Tu quer ter luz na tua casa, tu quer ter eletricidade na tua casa por qual empresa? Entendeu? Tu pode escolher qual tu quer. Vai lá, faz uma cotação, vê quem faz o melhor preço do quilowatt para ti e tu escolhe. Então, é um mercado que é bem mais democrático. E o que acontece? Por ser assim, elas acabam gerando também outros benefícios, porque o mercado é livre, tu pode mudar a qualquer momento, a concorrência pega, né? E aí acabam gerando outros benefícios para os consumidores. E nós entramos numa parceria junto com a EDP Solar, é a maior empresa aqui de Portugal de energia, inclusive ela atende em São Paulo também, tem ações na Bolsa no Brasil e tal, é uma Uhum. empresa bem grande. E aqui em Portugal é a maior empresa, ela detém mais ou menos uns 80% do mercado, é a mais antiga, a mais conhecida e tal. A gente fez uma parceria na parte de energia solar. Tá? Então a gente montou um escritório onde vende painéis solares em parceria com a EDP, entendeu? Então, cara, foi um negócio muito legal. A hora que eu conheci, fiquei assim, encantado com o projeto, né? E tá dando super certo, tá evoluindo, tá crescendo e o mercado que é muito grande, o pessoal
Hoje, aqui em Portugal, a parte de painel solar, posso dizer assim, que é uma questão assim, que também que na moda, sabe? O pessoal, todo mundo de Uhum. olho, querendo, porque a eletricidade subiu muito, subiu muito. O gás subiu muito, então as pessoas estão já migrando também do gás para a eletricidade, porque o gás ainda está muito mais caro, principalmente depois da guerra lá da Rússia Sim. e Ucrânia e tal. O gás explodiu o preço, a eletricidade subiu, mas também nem tanto quanto o gás, então as pessoas já estão migrando os equipamentos tipo fogão, em vez de ser a gás, mudando para elétrico e tal, e buscando energia sustentável, né? Buscando painéis solares, buscando outras formas de geração de energia para diminuir o custo, né? Então, tem sido bem legal assim esse trabalho. Trabalho também com parte financeira, de parte de investimentos e tal. A gente atende também muito, principalmente do Brasil aí, muito cliente na parte financeira de investimentos, né? Para buscar a independência financeira e tal. Mas esse é um projeto mais principalmente que a minha esposa está tocando, que ela Uhum. está já desde o Brasil já ela já trabalhava com isso e ela continua com esse projeto, que é um projeto que está também crescendo muito. E aí agora até expandindo horizontes, né? Porque antes a gente trabalhava muito com o mercado brasileiro e o mercado americano na área de investimentos. E aí agora a gente começou a explorar o mercado europeu, né? Legal. E o mais engraçado é que a gente descobriu que o que acontece, que onde é que o europeu investe? Nos Estados Unidos. Porque o ele é dos Estados Unidos, cara. O mercado europeu, ele para investimento, ele tem alguns investimentos razoáveis, mas o melhor tá ainda na América. O melhor tá na América. É que eu acho que até o tamanho da bolsa americana não tem nem comparação aí com o Não, meio não aí. tem, não tem, não tem. Nem com a Europa inteira, nem com a Europa inteira, entendeu? O Brasil hoje é uma excelente oportunidade de investimento, tá? Inclusive tem muito europeu, aquele que tem um pouco mais de conhecimento, que se arrisca aí para o Brasil para investir no Brasil. Só que o grande problema é a moeda, né? Porque às vezes tu pode ganhar no investimento, mas tu perde no câmbio, né? Porque tu está investindo em real e não numa moeda mais forte, tu está investindo numa moeda fraca. Então, isso é uma coisa que pesa um pouco, não só para quem é daqui investir lá, mas até mesmo para mim, que sou brasileiro, que penso duas vezes, pô, vou investir aonde agora? Será que eu mando para os Estados Unidos, onde a gente tem conta? Será que eu mando, deixo no Brasil? Onde é que eu coloco, sabe? Porque o Brasil, o receio sempre é a questão da moeda, né? Pô, Sim. pouco tempo atrás nós tínhamos o dólar a R$ 2, agora tá 5, já teve a 6 e daqui a pouco vai estar 10. A moeda vai perdendo muito dinheiro, vai perdendo muito valor, né? Então isso é complicado. E, Alessandro, Mas, saindo um pouquinho aí, depois a gente volta de novo para esse assunto que eu quero explorar um pouco mais. Mas saindo um pouquinho da parte profissional. E teus filhos, cara? Porque você tem uma menina um pouco mais velha e um menino mais novinho, é isso, isso, né? isso, exato. Quantos anos tem a menina? A menina tem 14 e o meu menino tem 6 anos. Tá, para quem foi mais difícil para ela, já tinha mais relacionamentos, assim, como é que foi para eles, É, assim, isso. Cara, assim, ó, era a minha maior preocupação sempre foi eles, né? Minha maior preocupação sempre foi eles, né? Então, que a gente começou a fazer um trabalho psicológico já lá no Brasil, né? Antes de vir, preparando todo mundo já para o que a gente ia passar, porque tu começa do zero, cara. Tu imigrar, tu ir para um outro país, mesmo a gente tendo cidadania daquele país, tu é um imigrante, tu não conhece a cultura, tu não sim, conhece ninguém, tu não tem amigos, tu não tem nada, entendeu? Tu não tem nem todos os documentos, tu chega aqui, tu tem que fazer tudo novo, entendeu? É como se tu nascesse um adulto já, mas tu nasceu de novo. E cai de paraquedas num lugar assim, tu, oi, agora, né? Então, a nossa preocupação maior sempre foi com eles. Graças a Deus, deu tudo muito certo, sabe? Os meus filhos se adaptaram muito bem. Para minha filha, obviamente, pela ser maior, já ter relacionamentos mais de longa data, tu sabe que com 14 anos, adolescência, essa questão de amizade é muito importante, né? E ela tinha muitos amigos no Brasil e tal. E para ela foi, digamos assim, comparando com ele, foi um pouquinho mais difícil. Mas ela levou muito de boa, foi muito tranquila, sabe? Chegou aqui, já conseguiu a matrícula na escola rápido, já entrou, já fez amizade,
tanto com português como com brasileiro, que já teve, na turma dela tinha outros brasileiros, tinha alguns brasileiros também que estavam morando ali, estudando na mesma escola, e, cara, foi muito bom, assim, foi muito tranquilo, a gente não teve problemas, o que facilitou pra gente também, porque quando teu filho não tá legal, tu não fica legal, né? E graças a Deus deu tudo certo, assim, eles foram muito bem recebidos na escola, isso é uma coisa, assim, cara, que o português, a imagem que eu tinha do português aí do Brasil, a gente fala assim, muito aquele, a pessoa mais torrão, mais durão, né? Não sei se era para todos, mas a imagem que eu tinha era um pouco mais essa, as pessoas meio grossas, meio mal educadas, até porque quando eu ia no consulado de Portugal, lá em Porto Alegre, cara, tem uma funcionária do consulado lá que ela é muito grossa, assim, sabe? Escreveu, não leu, ela te dá uma patada com os dois pés, assim, sabe? E a gente cria um pouco uma imagem do português nesse sentido, mas quando tu começa a morar, e quando tu vem a passeio é uma coisa, mas quando tu vem morar é muito diferente. E quando a gente chegou aqui, a gente foi muito bem recebido, assim, sabe? Nas escolas, os meus filhos, eles foram muito bem recebidos, tá? Tanto eles no dia a dia, tanto pelos colegas, quanto pelos professores e tal. E isso facilitou muito. Isso facilitou muito. Peraí só um pouquinho que deu um... Tá me escutando? Tá normal, para mim tá normal. Ah, ok. Só que sumiu a minha tela aqui. Pera aí, só um pouquinho. Sumiu a minha tela. Ah, agora sim, agora voltou. Então, Já sumiu, não sei o que aconteceu com o computador, desculpa. acontece, faz parte. É, e aí, cara, eles foram muito bem recebidos na escola, assim, sabe? Por todo mundo, se adaptaram muito rápido, gostaram muito da cidade, sabe? Gostaram muito da cidade, assim, é uma cidade encantadora, uma cidade maravilhosa, e foi muito bom, assim, sabe? O meu filho, meu pequeno, agora ele está com 6 anos, quando ele chegou ele tinha 5 anos, e aí os primeiros dias, assim, a primeira semana e tal, aí ele pedia para ir para casa, tipo, tá, vamos para casa, né? Tipo, como se a gente tivesse ido passear, Sim, sim, sabe? E, tipo, já acabou o deu. passeio, vamos embora. Mas aí depois deu tudo certo, foi se acostumando e tal, entendeu que agora aqui é a nossa casa e cara, assim, basta uma coisa que eu mais agradeço de tudo que a gente passou foi realmente a adaptação dos meus filhos, porque isso era o ponto mais importante para a gente. O resto a gente dá um jeito. O resto tudo a gente dá um jeito. A gente é adulto, a gente se resolve. Agora, as crianças é o mais difícil e é onde mais nos preocupava, mas graças a Deus foi, assim, maravilhoso. E se tem alguém do grupo ali, familiar, ou a esposa, ou os filhos que não acaba não ficando na mesma energia, fica difícil, né? Exato, Acaba complicando porque exato, é pesado, né? É pesado, exato. porque é o que você falou, lógico, Portugal tem o lance da língua que já dá uma ajudada, né? Por mais que tenha uma coisa ou outra diferente, mas não é uma coisa que você não vai. Mas culturalmente é começar de novo mesmo, né? É partir do zero de toda a sua história que você construiu num lugar, você vai para um outro e tem que construir tudo de novo, né? E é do zero em todos os aspectos, entendeu? Desde a questão de documento, né, que nem aqui a gente tem um NIF, que é semelhante como se fosse um CPF no Brasil, né? Uhum. Chega aqui, tu tem que fazer NIF, o NIS lá, que é tipo o INSS no Brasil, para te poder qualquer tipo de trabalho que tu vai fazer aqui, seja abrindo uma empresa ou trabalhando de funcionário, qualquer coisa que tu vai fazer, tu precisa da segurança social. E, cara, tu tem que fazer tudo do zero, como se tu tivesse nada, sabe? Imagina tu um brasileiro aí no Brasil, sem CPF, sem RG, sem INSS, sem carteira de trabalho, sem nada. Sem um documento. Aí tu chega, tem um passaporte aqui. Cara, e o resto, né, que tá, né? Então, tu tem que fazer tudo do zero e, e profissionalmente também, entendeu? Profissionalmente também. Eu vim até com um trabalho, estava trabalhando quando eu cheguei aqui, mas se eu não tivesse aquele trabalho, começa do zero, entendeu? O teu currículo aqui, tudo que tu construiu, ele não tem muito valor, entendeu? Claro que a tua experiência, o teu conhecimento, ninguém te tira. Tu vai conquistar o teu espaço de novo,
A tua competência, tu vai exercer ela, tu vai conquistar teu espaço, esteja onde tu estiver, em qualquer lugar do mundo. Agora, num primeiro momento, o primeiro passo que tu tem que ter, que tu tem que dar, cara, não espera que tu vai conseguir o emprego dos sonhos no primeiro momento, porque tu não vai conseguir, entendeu? Tu vai ter que conhecer a cultura, porque os caras olham o seguinte, e até mesmo eu, se eu vou contratar alguém na minha empresa, eu pego, olha assim, veio um brasileiro, é brasileiro, tá, vou contratar o brasileiro, ok. Mas ele conhece as regras daqui? Não, não conhece. Ele conhece a cultura daqui? Não, não conhece. Mas eu preciso de alguém que conheça aqui as regras, que conheça a legislação bancária, que conheça a legislação fiscal, que conheça não sei o quê. Vai botar um cara que não conhece nada? O cara conhece lá do Brasil, mas e daqui ele conhece? Não, não conhece. Então, até tu ir aprendendo como as coisas funcionam aqui, como é as regras aqui, e tu juntar isso com o teu conhecimento que tu tem, a tua capacidade que tu tem, tu recupera o teu terreno, tu recupera o teu espaço profissionalmente. Mas no primeiro momento, não. No primeiro momento, tu tem que passar por todo um processo, tu começa do zero, entendeu? É muito normal, por exemplo, o brasileiro vir para cá e trabalhar chão de fábrica, trabalhar com um peão mesmo, digamos, como a gente chama aí no Brasil, em cargos mais inferiores, e depois vão crescendo. Conheço inúmeras pessoas que estão aqui que hoje são donos de restaurante, dono de empresas e tal, brasileiros, e por quê? Porque foram se desenvolvendo ao longo da caminhada aqui em Portugal e até mesmo em outros países aqui da Europa, né? Então, mas faz parte, mas tu começa do zero em tudo, cara. Essa é impressionante. E nos primeiros dias, assim, tu toma um choque em relação a isso, sabe? Porque qualquer lugar que tu vai, é, e o teu documento tal? Eu disse, oi? Que documento é esse? É, a gente tem que, aqui, tipo assim, aqui tem a junta de freguesia, né? Ok, freguesia, a gente sabe, aqui em Portugal são tipo bairros no Brasil, né? E aí tem a junta de freguesia, é como se fosse uma subprefeitura daquele bairro, daquela região. Uhum. E no Brasil isso não existe, e quando existe em algum lugar ou outro lá, não serve para nada, né? Basicamente para nada. E aqui não, cara, aqui é muito valorizado. Aqui as juntas de freguesia, por exemplo, eles ajudam muito nas escolas públicas, que por sinal são excelentes, são ótimas. As escolas públicas aqui são melhores que as particulares no Brasil, tá? Não tenha dúvida disso. Então, eles ajudam muito nessa questão das escolas e tal. Então, eles têm uma função muito importante aqui. E aí, tu tem que arrumar aqui um atestado de morada, tu vai lá e tal, aí tu leva o teu documento. Cara, então é tudo do zero, tudo do zero. Tu leva um tempo ali só para ajeitar a tua vida e matricular teus filhos nas escolas e tal. É um período morto só para fazer isso e depois para começar a ralar. E eu, no caso, ainda não comecei a curtir ainda, né? Mas eu espero começar em breve. Hoje o teu convívio aí, eu não conheço aí o estado do Porto. Lisboa eu conheço, mas o estado do Porto não conheço. Tem muito brasileiro aí. Como que é o percentual assim do teu convívio? Você convive meio a Tem bastante. meio? Hã? Não, meio a meio não, meio a Não? meio não, mas tem bastante brasileiro aqui na região, sim. Aqui na região norte do país, eu acho que tem mais do que no sul, mais do que em Lisboa, tá? É mesmo? Aqui, aqui na região norte, tem a cidade de Braga, que tem muito brasileiro, muito, muito, muito Sim, brasileiro. Braga. Mas tem uma região, são regiões lindas ali, cara, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, são regiões que têm bastante brasileiros e que é tudo muito próximo aqui, tudo muito perto, né? Porto também tem muito brasileiro, é muito comum tu chegar em qualquer cafeteria em Porto, qualquer restaurante em Porto, tu vai ter um brasileiro trabalhando. É muito normal, muito comum, entendeu? Quero conversar com um brasileiro. Cara, entra num café, entra num restaurante, tu vai achar algum brasileiro para te conversar. Então tem muito, é muito comum, tá? Mas a gente convive, obviamente, muito com português também, né? É a grande maioria, né? E de outros países é muito pouco brasileiro. Praticamente português, brasileiro e 99,9%. E o que foi mais difícil, Alessandro, assim, não sei se Mais culturalmente, o que difícil. que foi mais difícil, assim, o que que foi mais estranho, assim, de se acostumar, assim, nesse A convívio, assim? culinária, a culinária, entendeu? A comida, a qualidade da comida, olha só, vou tentar explicar aqui para não ser contraditório. A qualidade da comida é muito melhor que a do Brasil, tá?
mas não a culinária deles, Uhum. tá? Porque a comida que eles fazem, eu não gosto muito, eu não sou muito, tá? A não ser ali, é claro, até eles fazem alguns bacalhau, alguns pratos de bacalhau muito bom, tá? Alguns frutos do Eles mar são bons muito de bom. doce, né, cara? Confeitaria, assim, Doce, padaria, isso isso aí é bom demais. isso é do Isso, caramba. eu sou doido com aqueles pastel de nata, aqueles negócios lá, né? Que eu sou doido. O doce realmente são muito bons, muito bons. Tem uma variedade muito grande que no Brasil não tem. Agora, a parte da comida, tu pega, assim, vou dar um exemplo, por exemplo, arroz, tá? Tu pega o arroz deles aqui, o grão, tu vai comprar um pacote de arroz no supermercado, tem muito mais qualidade do que no Brasil, do que o arroz no Brasil, entende? É um arroz mais nobre. Tu pega uma massa que seja, um pacote de massa, tu pega um pacote de farinha, estou falando aqui produtos in natura mesmo, Uhum, né? uhum. Pega farinha, a farinha deles aqui tem muito mais qualidade que a farinha do Brasil. Tu percebe isso fazendo os alimentos. Faz o mesmo alimento que tu fazia no Brasil, tu faz aqui na tua casa, por exemplo, usando os ingredientes deles, aqui a farinha deles, o arroz deles, usando, tu percebe que é um alimento que tem muito mais qualidade, um alimento mais nobre, tá? E isso, tu fazendo do teu jeito, com o teu sabor, com o teu tempero, tu percebe essa diferença. Agora, quando tu vai comer a comida temperada por eles, feita por eles, eu não gosto muito, entendeu? Eu não sou muito da comida portuguesa, entendeu? Não é o meu forte, assim, eu sinto um pouco de falta da comida do Brasil, sinto muita falta do churrasco. Até tem aqui alguns restaurantes de churrascarias aí de brasileiro e tal, mas eu sinto falta do churrasco, poder fazer um churrasco em casa mesmo, sabe? E pegar lá, comprar um vazio mesmo, botar na churrasqueira, vamos lançar aqui um vazio, vamos fazer uma carne. Não, E isso não não é vem, muito né, a cara? deles, né? Isso. Não é muita deles, não é muita deles. Então, essa parte da comida, eu sinto falta de algumas comidas, que nem, por exemplo, moranga. No Brasil tem aquela moranga que é a mais comum, a cabotiá, né, que a gente chama moranga cabotiá. Eu gosto muito de comer ela assada, assim, no forno e tal. E aqui não tem moranga. E eles usam muito abóbora, só que a abóbora eu fazia doce no Brasil, não em comida. Então tem algumas coisas diferentes assim que é um pouquinho ruim, eu sinto um pouco de falta assim do Brasil. Agora o mais difícil mesmo não é nem a alimentação, isso aí tu te adapta, né? O mais difícil mesmo é nos primeiros tempos, ali, nos primeiros meses, até tu te adaptar a tudo, fuso horário. A primeira semana, cara, nossa, eu quase perdi o horário das coisas, entendeu? Tipo, até tu te adaptar com o fuso horário, entende? Eu sempre fui uma pessoa de acordar cedo, e dormir cedo e acordar cedo. E com os primeiros dias que eu cheguei aqui, eu não conseguia fazer isso, não conseguia, porque eu tinha que se adaptar ali com aquele fuso horário e não rolou, foi difícil, sabe? Então, a cultura deles, a vida aqui começa mais tarde. No Brasil, as escolas, 7h30 está começando as escolas, né? Tu tem que levar teu filho para a escola, 7h30 a escola está começando, teu filho tem que estar lá já. E o que tu faz depois que tu leva teu filho para a escola? Tu vai trabalhar. Então, 7h40 tu tá Uhum. na luta já. Aqui, cara, 7h40 as pessoas nem acordaram ainda. Entendeu? Nem acordaram ainda, que as escolas, o ensino médio começa um pouquinho mais cedo, começa às 8h15. E o ensino fundamental do meu filho, lá que está no primeiro ano agora, começa às 9 horas. Pô, 9 horas, entendeu? É muito tarde, 9 horas eu já fiz muita coisa. Tá? Então, essa questão cultural, assim, isso aí foi um pouquinho difícil de se adaptar. E isso é uma coisa que é importante a gente dizer, cara, porque não adianta tu querer, tu tá em outro país, tu escolheu esse outro país para viver, não adianta tu querer fazer tudo que tu faz no Brasil. Tu tem que se adaptar àquele país. Não adianta querer mudar o país a teu bem-estar. Não. Cara, tu escolheu esse lugar, tu se adapta a ele, entendeu? E é o que a gente está tentando fazer. Tem coisas ainda que a gente ainda está em processo de adaptação, né? Faz parte, são 7 meses só, e mas tá indo tudo ótimo, tá dando Isso, certo, a gente está gostando muito, isso é o mais importante. isso foi quase É um país. unânime, assim, de todo mundo, acho que passou por aqui. Essa coisa de, cara, não acha que um país inteiro vai se moldar a ti, né? Não Você vai. escolheu morar naquele país, vai ter que se adaptar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de passagem, eu quero confirmar ou não confirmar, enfim. O ritmo
eu não quero usar a palavra devagar, que pode parecer pejorativo, mas é mais tranquilo, né? É, não é só o horário, é aí que eu quero chegar, não é só uma questão de horário, né? A vida tem um ritmo mais voltado para o todo da vida e talvez não só para o trabalho, lá, aquela. Sim, Eu dei sim. uma Principalmente volta porque nós lá. eu não quero pôr isso como pejorativo, até porque eu não acho que seja, tá? Até porque eu não acho que seja. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que o trabalho tem É que ter uma um. questão de objetivo pessoal, né? Exato. Mas é isso Exato, cada um mesmo. escolhe. É. Tem diferença, sim, tá? Mas até mesmo dentro do Brasil já tem essa diferença, né? Eu percebo já, dentro do Brasil mesmo, já percebe uma diferença muito grande já de quem trabalha no Rio Grande do Sul, no caso eu, que sou gaúcho, em relação a outros estados, né? Tem já diferença disso. Por exemplo, tem um amigo que mora em Brasília e ele fala, ó, Alessandro, aqui o ritmo de trabalho é diferente daí do Rio Grande do Sul, porque ele é gaúcho também, morava na mesma cidade que eu, e agora está morando em Brasília. Ele disse, ah, Alessandro, Brasília não funciona como funciona no Rio Grande do Sul, onde a gente acorda cedo, vai trabalhar e trabalha até tarde, passa o dia trabalhando, se tu fica uma hora a mais de almoço, tu já te sente improdutivo naquele dia, né? Aquela cobrança muito grande por produzir, e ele disse, aqui já não tem isso. E aqui em Portugal é parecido, sabe? Não tem também esse ritmo alucinado que nós temos lá no Rio Grande do Sul, pelo menos que eu tinha no Rio Grande do Sul. É um ritmo um pouco diferente de trabalho. Não é, eu não chamaria de acomodado, eu não chamaria de nenhum termo pejorativo, mas é sim um ritmo diferente. Eles dão valor para outras coisas, para a qualidade de vida. Não é à toa que a qualidade de vida em Portugal é uma das melhores do mundo, né? Tem outros países tão bom quanto, talvez até melhor, mas a qualidade de vida aqui é muito grande. Eu acho que muito em função disso também, né? O trabalho não é tudo para eles, né? Mas até mesmo dentro de Portugal, agora Portugal não é um país grande, né? Portugal, posso dizer que tem o que aqui é mais ou menos uma mesma população que tem o Rio Grande do Sul, tá? Ali na faixa de 12, 13 milhões de pessoas, talvez um pouquinho maior do que o Rio Grande do Sul, mas levemente. Mesmo dentro de Portugal existe uma diferença entre a região norte, que é a região de Porto, Braga e tal, e a região sul, que é a região ali mais de Lisboa e Setúbal e tal, sabe? O norte puxa um pouco mais para o lado do Brasil, assim, mais um pouco mais trabalhador, sem ser pejorativo, tá? Como tu mesmo disseste, mas eles são um pouco mais engajados no trabalho. Na região mais sul aqui de Portugal eles são um pouco mais, vamos curtir um pouco mais, vamos levar a coisa mais de boa e tal. Então, tem também aqui dentro de Portugal uma diferença. Mas, de uma maneira geral, o ritmo de trabalho aqui não é tão intenso por parte de todo mundo como no Brasil, né? O brasileiro gosta e tal. E por isso, muitas vezes, que o brasileiro se dá bem aqui também, né? Porque o brasileiro vem para cá para quê? Pô, não vem para passeio. Quem vem para passeio, vem, fica 15 dias, vai embora e deu. Agora, quem vem para morar, meu, arregaça as mangas e vai para cima, né? E aí é onde o brasileiro, às vezes, muitas vezes, acaba se destacando. O brasileiro que faz isso se destaca, não tenha dúvida nenhuma. Porque ele acaba trabalhando muito mais que a pessoa local e se destaca, né? Isso é normal. Até explicando bem isso, porque eu sempre tenho que lembrar que nem todo mundo que está aqui assistiu todos os episódios. Eu já falei sobre isso, mas enfim, porque muitas vezes vai cair alguém aqui, porque vai estar escrito lá no texto do, Uhum. do podcast lá, Porto, e o cara está querendo ir para aí ele vai cair aqui e vai ver só esse episódio. Quando eu entro nesse assunto, é porque, lógico, agora eu já dei quase a volta no mundo com essas conversas, porque eu fui no Japão, fui na Oceania, eu só não consegui achar um brasileiro na África para conversar, e a hora que eu procurei, cara, mas não consegui, infelizmente vou ter que terminar sem isso, senão eu tinha pego todos os continentes. Todos. Mas, Legal. e isso chamou atenção, assim, no sentido de que o brasileiro e quando eu digo brasileiro, lógico, é dentro da referência que eu tenho. Eu sou paulista, desde São Paulo para o Rio Grande do Sul, até trabalhei em outros estados, mas, enfim, com a referência que eu tenho, o brasileiro culturalmente, quanto à relação com o trabalho,
E não só com o trabalho, com o consumo também, o trabalho e o consumo é mais parecido com o americano do que com o europeu. Isso, Porque o brasileiro, tal isso, qual o americano, também gosta de refrigerante de grande, carro isso. grande. O europeu já não tem essa cultura na média. Lógico que eu estou falando na média, porque vai ter exceção, mas o europeu é mais comedido quanto ao consumo também. Carros Isso. menores, menos comida, lanches menores, né? Então, o brasileiro se Isso. assemelha mais, talvez, culturalmente com o americano do que com o Sim. restante todo, porque conversei E com no consumo como e no consumo em geral, né, Wesley? Não sim, só assim na parte de alimentação, que nem aqui, cara, tu não encontra uma garrafa de 2 litros, por exemplo, de refrigerante. Não existe 2 litros aqui, uhum. Acho né? que Aqui aquela o que a máximo que tu nossa vai é de encontrar 600, aí é 400, não é isso? e outra, o máximo que tem aqui de garrafa grande, a maior é 1,750. No Brasil tem de 3 litros, ou 3 litros e meio, ou alguma coisa assim, né? É muito parecido com o americano. Mas aqui também a questão assim, do consumo ser diferente é também muito em cima de marca, né? O brasileiro gosta muito de marca. Tem que comprar um tênis da marca tal, da marca X, Y, Z e tal. Uhum. Aqui, cara, eles compram mais barato, tá sendo bom, tá bom, eles estão usando, entendeu? Eles não têm tanto aquela ambição de ter assim a roupa da marca X, da roupa da marca Y, o tênis da marca tal. Eles não têm muito essa ambição, eles não são muito materialistas, entendeu? Não são, cara. E isso acho que É reflete até diferente. um pouco na questão que isso sim, eu acho que nós não tocamos aqui durante esse tempo todo, até na questão de exposição, né? Na Europa, as redes sociais não são tão ativas como são aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tal, e talvez em algum outro lugar que eu não saiba. Mas aí o pessoal é muito mais low profile, né? Os caras não expõem tanto, né? Não. Até o Alessandro São mais trabalha. reservados. O Alessandro está um pouquinho no digital também, eu também estou lá com outro trabalho no digital. Uhum. Inclusive, quando você vai fazer anúncio, né? Vai lá no Meta fazer anúncio lá. Se Sim. você coloca nas regiões Portugal, por exemplo, que seria um mercado interessante por causa da língua e tal, Uhum. você já recebe um aviso ali do Meta que, devido às leis europeias, lá o seu anúncio será restringido e tal. Não é que nem aqui que você, botando dinheiro lá, você fica saltando de 2 em 2 minutos na cara do cara lá. Então, Exato. isso se reflete não só, tem razão, não só no consumo, no próprio comportamento em si, né? O pessoal é mais. Exato. Sabe o que acontece? Eu passei um tempo tentando entender algumas coisas aqui, Wesley, tá? E principalmente essa questão da rede social. A primeira coisa, o primeiro choque que eu tive, eu pensei, pô, né, a gente tem no Brasil, a gente sempre tem aquela ideia, tipo, a Europa é a região desenvolvida, né? Estados Unidos é um país desenvolvido, e o Brasil a gente, é submundo, né? Aquela coisa toda Uhum. subdesenvolvido, né? E mas convivendo aqui, convivendo com portugueses, pessoas locais e tal, e aí tu pega e, cara, o que aqui quase não tem rede social? A rede social é pouco utilizada. Instagram é pouco utilizado, Facebook é pouco utilizado. Parece que eles estão atrasados, mas na verdade, cara, existe um motivo para eles não usarem isso. Tá? Pelo menos aqui em Portugal. Não vou te dizer outros países da Europa, porque cada um tem a sua realidade. Aqui em Portugal, eles têm uma qualidade de vida tão grande, eles têm uma segurança tão grande. Segurança, eu digo, em relação a assalto e roubo e coisa e tal. É tão absurda o tamanho da segurança aqui que por que que as redes sociais, a rede social avançou muito, tá? Porque tu não consegue hoje sair na rua, no Brasil, tu não consegue sair na rua para conversar com teu vizinho por lado de fora do portão. Ou tu conversa com ele por telefone, ou tu sai do portão e logo já entra na casa dele, porque se vocês estiverem conversando na frente da casa, a chance de vocês serem assaltados é grande. Então, a dificuldade em conversar tete a tete com as pessoas no Brasil fez a rede social avançar muito, né? A dificuldade de tu poder sair na rua por conta do risco, do perigo e tal, fez tu comprar mais online, fez tu ir atrás mais do digital. E aqui em Portugal não, cara. Aqui em Portugal não existe.
um muro alto numa casa, não existe uma cerca elétrica, não existe aquelas serpentinas, aqueles negócios. Aqui, quando muito, tem um portãozinho baixinho só para o cachorro não sair na rua, entendeu? Então, eles estão ali, as crianças, na época que eu era criança, que eu ainda peguei o finalzinho daquela época no Brasil, quando eu era criança, de poder sair na rua e brincar na rua com os vizinhos, na frente de casa, no bairro. Eu ainda peguei o finalzinho dessa época, coisa que os meus filhos já não puderam fazer. Aqui em Portugal, as pessoas fazem isso, entendeu? Elas saem na rua, cara, elas têm segurança, não tem assalto, não tem roubo. É incrível, chega a ser assustador, porque o que acontece? Tu sai na rua, tu encontra, durante o dia, a pessoa sai para trabalhar, ela deixa a casa aberta, deixa o varal com roupa no pátio, ali no sol, pegando para secar roupa, e o portão tá aberto. Se tu vai, cara, se tu for ver, não tem ninguém em casa. Saíram para trabalhar e ficou lá tudo aberto, com a roupa na rua, com a bicicleta da criança jogada ali no canto, no pátio, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então isso chega a assustar, porque no Brasil, cara, eu fui assaltado diversas vezes, entendeu? Era uma preocupação muito grande, por exemplo, eu gosto muito de correr na rua e tal, atividade física que eu gosto de fazer corrida, eu e minha esposa. E quando ela ia correr no Brasil, às vezes em horários que eu não podia estar junto, final, dia de semana e tal, que eu estava trabalhando, ela ia correr, cara, você ficava muito preocupado. Eu disse, olha, manda uma mensagem quando tu estiver saindo de casa, tá? E quando tu botar o pé dentro de casa de novo, tu me avisa, me manda uma mensagem dizendo, ó, cheguei em casa, tá tudo bem, tá tudo certo. E aquele período que ela estava lá fazendo a atividade física dela, cara, eu não ficava igual, não descansava, ficava preocupado, sabe? Às vezes abria o aplicativo lá para ver onde é que ela estava e tal. E ainda ela foi assaltada no Brasil correndo. Tá? Então, e aqui é assustador a diferença de segurança, porque não tem essas coisas. E isso é uma coisa que me choca até hoje. Me choca no bom sentido, sabe? Sim, Cara, eu sim. não acredito. As pessoas deixam o carro aberto na rua, assim, sabe? Cara, é surreal, é surreal. Para nós que é brasileiro, que morava no Rio Grande do Sul, bom, o Brasil hoje não tem mais lugar seguro, né? É surreal, assim, o nível de segurança. As pessoas deixam o carro na rua de noite, entendeu? Se tu sair aqui, por exemplo, no centro, qualquer lugar, não precisa ser no centro, mas pega uma região de prédios, por exemplo, prédios residenciais. Às vezes as pessoas têm garagem fechada no prédio, mas eles deixam o carro na rua, todos os dias, a noite toda. Deixa o carro na frente do prédio, ali arruma uma vaquinha, estaciona ali, deixa a rua. Inclusive ali em Lisboa, que muita, tem muita casa que não tem garagem, né? Que tem aquelas. Muito. Muita casa que não Isso. tem garagem. Aí os carros ficam todos na rua, né? Ficam todos na rua ali. Ficam todos na rua, porque até nisso até é um pouco similar assim a algumas regiões de Porto Alegre, né? Tem também uns prédios que não tem garagem. Só que aí o que acontece aqui? O pessoal aluga uma garagem para guardar o carro, porque não vai deixar na rua. E Na ali. rua basta 2 noites para o carro ou não estar mais lá, né? Ou vai estar o carro, mas não vai ter roda, não vai ter rádio, não vai ter banco, não vai ter mais nada dentro, né? E Então, me chamou a atenção quando eu tive aí também o pessoal com celular, né? Celular na rua, tal, porque aqui, cara, para você tirar um celular e usar na rua, você tem muitas preocupações, né? E exato. aí, sei lá, a gente saiu para passear, tal, e de madrugada, o pessoal andando na rua escura, sem ninguém, Sim. e aquele clarão é a pessoa no celular ali e tal. E isso Cara, deveria ser o normal, na verdade, né? deveria ser o Isso não normal, deveria ser o deveria normal. ser. E aí você estava É, falando, e pode não ter nada a ver com o que eu vou falar, mas enfim, foi uma coisa que me surgiu. Talvez, cara, isso tudo que você falou da rede social tem muito a ver, e também acaba que as pessoas estão com essa vida que muitas vezes tão desinteressante que precisa criar mais uma vida interessante na rede social, né? Talvez o cara tá vivendo aí, também. ele não tá tão preocupado com muita coisa, nem se ele diz, ele tá saindo, ele tá indo lá andar no calçadão, então ele tá vivendo, né? Sim. E às vezes aqui no Brasil, não só por causa da segurança, mas por todo o contexto, talvez as pessoas tenham uma vida talvez menos interessante, a rede social acaba facilitando você vender a parte que você
quer vender, que você quer mostrar, ou que, enfim. É lógico que eu estou indo brasileiro, numa seara aí que vai longe, mas o talvez brasileiro ele seja. usa mais a rede social por necessidade, Wesley. Ele foi obrigado a usar a rede social de forma inconsciente, mas ele foi obrigado por necessidade. Por quê? Ele está muito preso em casa. Ele está muito preso em casa. É aqui que eu faço em casa. Usa a rede social, né? É, aqui as pessoas são livres, sabe? Aqui, pô, a minha filha, na escola dela fica 2,5 km. Ela vai a pé para a escola, volta a pé da escola, não tem problema nenhum, entendeu? No Brasil, ficava 500 metros da escola dela, eu tinha que levar ela de carro, que era perigoso, podia ser na primeira esquina ia dar um tapa no ouvido dela e ia levar o celular dela. Aqui isso não acontece, né? Então, as pessoas aqui, por exemplo, no momento que estão em casa ou que não estão trabalhando, elas não precisam muito da rede social. Por quê? Porque elas estão no parque, elas estão conversando com um amigo, elas estão interagindo pessoalmente mesmo. É mais estilo tempo antigo, tanto que dá a sensação para a gente, que é brasileiro, que chegamos há pouco tempo, de que eles estão atrasados digitalmente, digamos assim. Uhum, Mas é porque eles não têm a necessidade de avançar tanto quanto o brasileiro teve a necessidade de avançar, sim. entende? Mas isso fica difícil até de explicar. Convivendo aqui mesmo, tu começa a perceber esses pormenores e por que que aqui não evoluiu tanto digital. É claro que em algum momento as coisas vão evoluir cada vez mais, né? Gerações novas vão vindo, a geração mais adolescente gosta de digital e tal, então é natural isso, né? Mas no Brasil isso evoluiu muito Mas mais rápido por necessidade. talvez nunca seja, até por uma questão cultural mesmo, talvez nunca seja exatamente a mesma coisa, né? Porque a gente tem mais Pode ser. facilidade, inclusive, de se expor, né? E aí, até no Exato. gestual, né? No abraçar, e tal, Isso. e o europeu, de uma forma geral, vamos lá, botar uma exceção, É, coisa do italiano, seja uma exceção, mas na é, grande maioria também não gosta muito de ficar com esse tipo de relacionamento que a gente tem, né? De abraçar e tal. Então, eu acho que tem isso. muita coisa por trás disso, né? Tem muita questão cultural que realmente. E eu acho que Portugal ainda talvez seja menos, por exemplo, do que uma Alemanha, que realmente os caras são paranoicos, assim, eu conversei com uma amiga minha na Alemanha, os caras são paranoicos com essas coisas de vazamento de informação, de dar dado em qualquer lugar e tal. Eles acham muito Uhum. estranho, por exemplo, a gente dar CPF em tudo que é lugar lá, na nota fiscal lá, por exemplo. Isso aí não é uma coisa que para eles... Mas em Portugal também tem. Portugal também tem, parecido com o Brasil, que não, o nome não é CPF, né? Mas é a mesma coisa. Lá no supermercado, eles já te perguntam, ó, quer botar aqui o número de contribuinte que eles chamam Aham. para ter os benefícios, enfim, parecido com o Brasil nesse E sentido, de um assim, modo entende? geral, assim, a questão de serviço, assim. Quando eu digo serviço que aqui é público, eu não sei se aí é exatamente público, por exemplo. Quer dizer, eu até sei que, por exemplo, não é igual aqui, mas saúde, educação, escola você passou, falou de passagem que é pública. E saúde hoje, como é que é aí? Você... Cara, saúde tem pública e tem privada, tá? Parecido com no Brasil, né? Só que o que acontece? Qual é a grande diferença? É que o público aqui funciona, tá? No Brasil, eu sempre dizia, sempre fui aquele defensor, assim, eu não tenho problema em pagar impostos, eu pago quanto for preciso, mas desde que o Estado me devolva em benefícios, que esse é o sentido do imposto, Uhum. né? É o Estado te dar a contrapartida, tu paga para o Estado organizar, melhor estrada, melhor segurança, melhor saúde e tal. Só que no Brasil isso não funciona muito bem. Aqui a diferença é que funciona, entendeu? Aqui tu paga um imposto que não é maior do que no Brasil, tá? Dependendo, tem muitas diferenças, mas de uma maneira geral eu entendo até que é menor do que no Brasil, mas funciona. Aqui tu tem benefício. Aqui se tu quiser ir para uma saúde pública, tu vai ser muito bem atendido. Um dos melhores hospitais do país aqui é público, entendeu? As escolas hoje tem escola particular também, tem escola particular, tem escola internacional, tem vários níveis de escola. Hoje, a escola pública aqui, tá, é melhor que as escolas particulares do Brasil, por exemplo.
tá? Melhor. Os meus filhos estudaram em escolas muito boas aí na cidade, uma das melhores escolas da cidade onde eu morava, e, cara, eu posso te dizer tranquilamente que hoje ela está numa escola pública aqui, tá? E é melhor do que escola lá. Hoje, por exemplo, a escola pública aqui, a língua oficial é português, né? Só que eles, na escola pública, eles saem falando pelo menos mais duas línguas fluentemente, entendeu? Então, hoje, se tu vai, por exemplo, no caixa do supermercado, e tu quer falar inglês com caixa do supermercado, tu fala. Se tu quer falar em espanhol com eles, tu fala. E eles vão te entender e vão te responder em espanhol, vão te responder em inglês. Se tu quiser falar francês com eles, muitos aprendem francês também, porque tu escolhe o inglês é obrigatório, e aí depois tu escolhe se tu quer espanhol ou francês. Então, cara, a primeira vez que eu no supermercado, a primeira semana que eu estava aqui, eu estava numa fila do supermercado e um senhor da minha frente começou a falar inglês. E eu, pá, inglês, quero ver o caixa agora, né? Vai ter que, daqui a pouco eu vou chamar o gerente aqui para se comunicar com o cara. Que nada, o cara na ponta da língua desenrolou o inglês fluentemente. E eu, caraca, onde é que no Brasil tu vê um caixa de supermercado falar inglês, cara? Então, essas coisas, esses pequenos detalhes, assim, tu vai te chamando a atenção, sabe? Só que o que acontece? É natural eles saírem da escola aqui estando fluente em mais de uma língua, né? E normalmente o inglês eles saem fluentes da escola com inglês. Então a escola tem muita qualidade. Inclusive as escolas particulares aqui têm pouca aderência pelo próprio português. A maior parte das pessoas vão para a escola pública. As particulares têm pouca aderência. Por quê? Porque eles não veem necessidade de ir para uma escola particular. Entendeu? Então, hoje tem escola pública, por exemplo, que os próprios portugueses falam, não, escola pública tal é muito melhor do que a escola particular tal, entendeu? Então, coisa que no Brasil tu não vê, dificilmente tu vê qual é a escola pública na cidade que tu mora que é melhor que a escola particular, que é melhor que a melhor escola particular da cidade. Não tem, não tem, né? Não tem. Mas aqui é muito comum. E é muito engraçado que aqui, por exemplo, tu chega na escola pública, vai largar teu filho na escola pública. Aí tu chega lá, cara, não tem tudo que é tipo de pessoa, entendeu? Tem um cara que chega com um carrinho simplesinho, mais velhinho, e do lado já chegou o cara com uma BMW do último ano, 100% elétrica, e os filhos são colegas, e tá tudo certo, e tá todo mundo na escola pública, entendeu? No Brasil, se tiver alguém chegando de BMW numa escola pública, tu vai estranhar, não tem. Não tem, ou é filho de... Eu nem vou falar. Eles haviam... mas aqui é comum, por quê? Porque a grande maioria das pessoas usam a escola pública. Por quê? Porque tem qualidade, né? E é muito ajudado pelas juntas de freguesias aqui da região e tal, que eles ajudam a estruturar a escola e tal. Então, cara, é fenomenal, assim, a qualidade do ensino, o que eles aprendem, as línguas que eles aprendem, saem fluente em outras línguas, é muito bom, realmente, o ensino. É muito diferente do Brasil e a saúde também, tá? Por exemplo, no Brasil tinha plano de saúde, né? Aqui existe também, né? Existe também planos de saúde, mas até então eu não senti necessidade de fazer plano de saúde, entendeu? Por quê? Porque a questão pública aqui, ela funciona, ela funciona muito bem, entendeu? Se precisar de um atendimento público, tu vai ser muito bem atendido, tu vai ter excelentes estruturas. Tem muitos planos de saúde particulares no Brasil aí que não tem a estrutura que tem um público aqui em Portugal, sabe? Então, é diferente, tem uma qualidade muito, muito acima da média, sabe? São outras coisas que deveriam ser normais, né? Eu já falei em outros episódios de passagem. Deveria ser normal, A exatamente. questão principalmente da educação, né? Porque se todo mundo é largado, entre aspas, num determinado ponto, com o mesmo nível de educação, cara, dali para frente cada um por si e tá tudo certo. Mas quando isso para mim me pega muito, porque eu acredito exatamente nisso que você falou, cara. Não importa se o pai tem uma BMW, um Fusca, ou seja lá o que for. Se duas crianças lá,
adolescentes com 15 anos conseguem sentar numa mesa e conversar sobre história no mesmo nível de conhecimento, cara, dali para frente aí ok, quem trabalha mais, quem mais esperto, quem mais... Aí tá tudo certo. Mas enquanto isso não acontecer, é desigual, porque não tem jeito, cara. Não, nós não estamos falando das grandes coisas, né? Eu estou falando das coisinhas básicas, né? O Se que é teu filho básico, não consegue básico. sentar com o filho de outra pessoa e falar sobre história, ou sobre ciência, ou seja lá o que for, no mesmo nível, cara, não vai dar certo. Tendo o mesmo professor, tendo o mesmo acesso ao mesmo conhecimento. Exato. Entendeu? E aí dali para Tendo frente, acesso ao mesmo conhecimento. aí tá tudo Exato. certo. Alessandro, E aqui é uma coisa que funciona. Isso é muito bom. É uma coisa que a gente gosta muito, porque é isso que a gente veio buscar aqui, entendeu? A gente, por que que a gente veio para Portugal? Primeira coisa. A gente queria qualidade de vida, entendeu? E qualidade de vida para nós é sossego, tranquilidade. Tranquilidade no sentido não é de não trabalhar, mas tranquilidade no sentido de não precisar me preocupar se minha filha vai ser assaltada, se minha esposa vai ser assaltada, se eu vou ser assaltado, entendeu? Aqui tu caminha na rua, tu sabe, eu nunca tive, em 7 meses que eu estou aqui, eu nunca tive aquela sensação assim, que nem no Brasil, era muito comum isso. Tu tá em algum lugar e tu olha assim, ai, será que eu vou escapar dessa? Ih, acho que agora eu vou ser assaltado. Ih, deu ruim, né? Acontecia uma certa, é, uma certa é que eu lembrei de uma coisa, frequência pode no deixar que você Brasil. contou. E aqui, cara, em 7 meses nunca me aconteceu isso. Eu Nunca. tô Pode rindo, sair à noite. Eu saí para correr, cara, aqui, 11 horas da noite, cara. Os parques iluminados, e tu não correr risco nenhum, tu não ficar com zero, tu ficar com zero medo, porque tu não te sente inseguro. Muito pelo contrário, tu te sente seguro. E isso é qualidade de vida, entende? É tu legal. poder ter acesso a uma educação de qualidade pelo imposto que tu já paga, não precisar pagar de novo. Isso é qualidade de vida e é isso que a gente vai buscar aqui. Por isso que a gente resolveu vir para Portugal, por ser um dos países mais seguros do mundo. A hora que a gente realmente conheceu o que, que é o país, a gente gostou muito e realmente convivendo aqui, cara, a cada dia que passa a gente fica mais encantado, digamos assim. E hoje não penso em voltar, não. Eu vou chegar exatamente aí agora. O, É um bate-papo, né? Eu brinquei que isso aqui acabou virando uma desculpa para a gente conversar, né? Mas, lógico, eu não posso escapar da questão de que, acho que lá no começo do vídeo eu até falei, né? Vai cair alguém aqui que está lá pesquisando para morar aqui ou ali, sair do país, e aí eu acho que a gente não pode deixar de algumas coisas. Algumas coisas eu te perguntei ao longo, as coisas de educação, saúde e tal. Mas supondo que eu sou esse cara que estou pensando em fazer essa empreitada, considerando exatamente onde você está, né? Porque aí cada lugar tem sua realidade. E você pudesse me dizer uma coisa para eu não fazer. Cara, não faz isso, que isso aí vai te atrapalhar. Que coisa seria essa? Cara, primeira coisa, esquece o Brasil, né? Quando tu cai aqui em outro país, qualquer outro país que tu deseja ir, tá? Mas eu vou falar aqui mais especificamente de Portugal. Tu tem que entender as regras daqui, a cultura daqui, esquece o Brasil, esquece o jeitinho brasileiro, aquela coisa assim, eu vou dar um jeitinho. Não, o cara não tem jeitinho, velho. O europeu não gosta de jeitinho. Aqui não existe isso. Se tu quiser dar jeitinho, tu vai te dar mal, entendeu? Então não faça isso, esquece isso, entendeu? Então não leva para esse lado, assim, sabe? Tem que realmente se planejar e fazer as coisas bem feitas e entender a cultura que tu tá inserido e viver ela. Não adianta querer trazer o Brasil para dentro do que tu vive, entendeu? Do lugar que tu vive, querer trazer a cultura para cá, tentar convencer os portugueses a viver igual o brasileiro, cara, não esquece isso, Tem, entendeu? tem uma história, Alessandro, eu vou puxar ela aqui. A história não é minha, mas ela é muito boa. Que fala um pouco disso que você falou da questão do jeitinho, né? E é aí bem no Porto aí. O cara estava contando, tá, e o cara, eu vou falar o nome, porque é bom dar o crédito. O professor Clóvis de Barros, ele está morando aí, inclusive, né? E ele contou uma história assim, que ele foi aí fazer uma palestra, ou qualquer coisa assim, sei lá.
E aí um amigo dele aí convidou ele para ir no shopping. Parece que tem um shopping do outro lado da rua, ou perto do Estádio do Dragão aí, não tem? Eu não conheço, mas diz que Uhum. tem um shopping perto do estádio aí. E era dia de jogo, e ele falou, cara, vai estar uma loucura lá, ele não vai conseguir estacionar, tal. Aí disse que o português falou para ele, mas por que não? Porque o pessoal que vai no jogo vai estacionar no shopping, tal, né? Aí disse que o cara olhou para ele, por que que as pessoas fariam isso? É porque é mais fácil, o cara vai estacionar lá, não paga, tal, e vai lá. Eu falei, não, quem vai no jogo vai parar lá, quem vai no shopping vai parar aqui. Na cabeça do cara nem entrou essa coisa do tá, não, o cara vai lá, mas ele vai se aproveitar para largar o carro no shopping e eu que quero ir no shopping não vou ter lugar para estacionar. Então, É, isso é o tipo de coisa, eu só contei porque você falou disso, que ilustra totalmente do que você falou. exato. Eles são Esquece isso, muito isso nem entra corretos, na entendeu? cabeça das pessoas. O certo é o certo, né? Exato. E eles são muito corretos, são muito pelo certo, entendeu? Então, E, cara, e você se tu falou, eu vem com a lembrei, cabeça porque é na querer. cidade, inclusive, a história aí. Exato, exato. É bem isso. Esse exemplo retrata exatamente o que eu quis dizer, entendeu? Esquece aquele jeitinho, entendeu? Ah, mas eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou dar um jeitinho ali. Esquece isso que tu vai te dar mal, entendeu? É que não existe isso e eles não gostam disso. E para essa mesma pessoa, Alessandro, uma coisa para ela fazer, cara, vai por aqui, que isso aqui facilita, dá um atalho, acelera muito o processo. Uma dica, qual seria? Cara, planejamento, entendeu? Vai, antes de vir, vai conhecer o lugar que tu tá indo, vai conhecer um pouquinho da cultura que tu tá indo, como é que funcionam as coisas lá. Planeja, tá? Planeja em todos os sentidos. Te planeja financeiramente, te planeja em conhecimento, de como funcionam as coisas naquela região que tu quer ir, né? Te planeja psicologicamente, né? De tudo que tu tá abrindo mão, de tudo que tu vai deixar para trás, né? De tudo que tu vai ter que passar, né? Põe lá no teu planejamento qual é o pior cenário. Eu fiz isso, peguei e disse, ó, qual é o pior cenário que pode acontecer comigo? Ah, é esse aqui. Esse é o pior cenário. Aí eu olhei para minha família e disse assim, ó, esse aqui é o pior cenário, esse aqui é o de pior que pode acontecer. Vocês topam passar por isso? Todo mundo topando. Então tá ótimo. Então, se acontecer o pior cenário, vai estar todo mundo preparado, sabendo que aquilo poderia acontecer. Entendeu? Então, isso se chama planejamento. Agora, se tu acha, tu vai com a cabeça só pensando que vai dar tudo 100% certo, que vai ser um arraso, que vai ser maravilhoso, cara, não vai. Tu vai passar por perrengue, tu vai passar por dificuldade e tal. Então, o que tem que fazer? Se planejar psicologicamente, se planejar financeiramente, é importante chegar aqui com US$ 100, com 100 euros. Esquece, velho, tu não vai, isso é coisa de maluco, entendeu? Não faça isso, entendeu? Se planeja financeiramente, se planeja psicologicamente, muito importante, e aí as coisas vão funcionar. E vai buscar informação sobre aquela região que tu tá, entendeu? Se tu tem informação, tu tem planejamento psicológico e financeiro, cara, as coisas vão começar a acontecer. É isso que a pessoa deve fazer para poder ir para qualquer lugar do mundo, né? Porque é que nem eu, mesmo tendo cidadania, cara, não interessa. Eu vim para um lugar que eu não vivia, eu não tenho amigos, né, não tinha até então amigos, eu não tinha uma vida, eu não tinha trabalho aqui, não tinha uma vida aqui, né? Eu nasci há 7 meses atrás aqui em Portugal e é tudo novo, então Documento eu abro facilita, mão. né? Mas não, nunca vai Sim, fazer você ser de fato um cidadão. Bom, cara, tu não conhece a cultura deles de morar aqui, entendeu? Tu eu vai tô conhecer dentro quando do passar mesmo no país e país. já não é assim, né? É, Eu moro aqui desde 2005 e eu nunca vou ser gaúcho, né? Eu fui para o CTG quando eu era criança, tal. Por mais que é, eu vou absorvendo um pouco da cultura, nunca vai sim, estar na pele algumas coisas, assim como nunca vai estar quem vai lá para São Paulo. Enfim, é, exato. isso não tem jeito. Tem as suas semelhanças, esse exemplo que tu deu, tem as suas semelhanças, entendeu? Então, Tem. tu tem que se É, planejar. Eu diria é assim, que ó, o Brasil é planeja muito que as grande, né? coisas Então, funcionam. depende da distância que você está dos lugares, é quase mudar de país mesmo.
E Alessandro, Exato. chegando agora no ponto aquele que você ia falando já aí, mas lógico que quando eu faço essa pergunta, eu sempre estou me referindo à vontade, não circunstância. Que circunstância a gente sabe que a gente faz o que tiver que fazer. Mas por vontade, Brasil é só a passeio agora? Hoje nem passeio. Hoje nem passeio. Pô, cara, tem tanto lugar no mundo aqui para mim conhecer, tu quer que eu vá para o Brasil? Aí não, né? Brasil eu já conheço. Eu prefiro que a família venha para cá, deixa eles Aham. virem conhecer a Europa e tal, que é melhor. Eu não digo assim que eu tenho o maior carinho pelo Brasil, gosto do Brasil, apesar dos seus problemas. Todo lugar tem problema, todo lugar tem defeitos. Portugal também tem defeitos. Eu falei aqui de muitas qualidades, mas também tem os seus defeitos. Então, não existe, eu acho, que lugar perfeito, né? E eu tenho o maior carinho pelo Brasil, sou brasileiro, principalmente tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul, que é a minha terra, sou gaúcho. O gaúcho acho que é muito bairrista mesmo, sim, também, né? E eu sou desses, e eu gosto muito do Rio Grande do Sul, mas, cara, hoje eu estou muito bem aqui, não pretendo voltar. Tenho coisas no Brasil ainda, tenho patrimônio no Brasil. Não digo que nunca voltarei. Isso não. Nunca mais vai voltar a morar no Brasil? Não sei, não sei, né? O dia de amanhã a gente nunca sabe. A minha intenção hoje é não. Hoje a Uhum. minha intenção é não. Hoje eu não tenho intenção nenhuma de voltar para o Brasil, entendeu? Muito, nem para passear, não tenho vontade de ir para o Brasil agora passear. Acho que tem muitos outros lugares aqui que eu quero conhecer, que eu quero visitar. Então, o Brasil vai estar um dos últimos lugares da minha lista lá para mim querer retornar. Mas lá no futuro a gente nunca sabe, né? No futuro a gente nunca sabe o que Deus está reservando para a gente. Mas hoje a minha intenção é não voltar, não. Legal. Cara, agora a gente troca de lugar por um minuto aí. Eu te dou a palavra se você quiser fazer alguma pergunta, alguma curiosidade. Faz tempo que a gente não se fala, é tua vez aí. Cara, queria que tu contasse um pouquinho aí dessa nova vida profissional aí que tu encarou, que eu admiro muito, acho muito bacana isso. Parabéns por essa iniciativa. Entrar no mundo digital. A minha esposa, eu trabalho um pouco também, mas principalmente mais a minha esposa. E quando tu tá no mundo digital, tu dá a cara para bater, né? Tu não pode ter medo de crítica, nada, porque as pessoas, muitos elogiam, mas muitos criticam também, muitas vezes por dor de cotovelo, por inveja e tal. E eu conheço o processo que se passa para entrar no mundo digital. Conheço um pouquinho para a gente também estar nesse mercado. Então, eu admiro muito. Parabéns aí pela tua iniciativa de estar nisso. Desejo todos os votos aí de que esse projeto decole cada vez mais, seja um sucesso lá na frente. E queria saber um pouquinho como é que foi esse processo aí de entrada aí nesse mercado e tal. Como é que está sendo essa experiência para ti? Ah, na verdade, isso começou por uma questão presencial. O Alessandro, a gente nem contextualizou, mas a gente trabalhou junto por alguns anos, eu não lembro exatamente os anos, mas por alguns anos, aí, uns 5, 6 anos, Exato. provavelmente, a gente trabalhou junto. E eu sempre tive um pouco essa inquietação, assim, de botar para fora mesmo, assim, e às vezes até de uma maneira que talvez não fosse a mais correta. Uma perturbação mesmo de botar para fora. Eu sempre digo assim, eu, eu, eu tenho inclusive dificuldade de escrever. Eu escrevo muito mal, porque eu penso muito Uhum. rápido e mal a boca dá conta. Então, escrever normalmente eu tenho uma certa dificuldade. Escrever demora, né? Exatamente. E aí eu comecei a olhar para o digital assim e falei, cara, se a questão é botar para fora, sem muito apego com resultado e tal, se quem está do outro lado vai gostar ou não, eu tenho um canal ali. E aí eu fiz uma brincadeira em casa, assim. Começou assim. Eu falei, tá, eu tenho 400 seguidores, eu lembro certinho no dia que eu comecei. Eu falei, eu tenho 400 seguidores aqui. Será que dá para jogar esse jogo? Como é que é? Aí eu comecei a seguir um ou outro que fazia mais ou menos isso tal, e comecei a achar um caminho, mas basicamente foi essa questão assim, cara, vou botar a ideia para fora.
E nesse contexto eu fui descobrindo, cara, que tem uma janela para o mundo que você consegue expor suas ideias. Se você não tiver esse apego de se importar muito com quem está ao redor e daqui a pouco não vai achar tão legal, ou vai até achar meio ridículo mesmo, e tudo bem, enfim, faz parte, ninguém precisa. Eu acho que eu até publiquei esses dias aí, cara, quem sabe o que está fazendo é você, então você não dá para se importar com o que os outros estão achando do que você está fazendo, porque quem Exato, sabe para onde está indo é você. E exato. aí, o lance do podcast, especialmente, foi. Eu gosto de ouvir, eu ouço bastante podcast. Aí eu falei, cara, como é que faz isso? E fui pesquisar. E o áudio é relativamente tranquilo de fazer. E foi assim, eu falei, cara, isso aqui não é tão difícil, aprendi a fazer e fui fazer. Só que eu corri do vídeo por muito tempo, porque o vídeo já é mais difícil. Porque o vídeo, para você fazer uma coisa de qualidade, é difícil. E o meu, eu nem reputo que seja alguma coisa de muita qualidade. Mas aí, quando eu fui para o vídeo, foi quando eu comecei a convidar outras pessoas. E não só eu, porque aí no vídeo eu falando é muito parado, teria que ter muito efeito e tal, e trocando ideia é mais fácil. Parece, quando a gente assiste, pega um canal no YouTube qualquer, parece tudo muito simples, né? Mas vai fazer para ver. Vai fazer para ver. Cara, isso aqui dá um Não é? trabalho que. Porque É já começa na produção, né, cara? Porque você tem que falar com um, isso. falar com outro, aí marca, aí desmarca. Quando era eu sozinho, eu sentava aqui, gravava, às vezes o episódio ia no sábado de manhã, às vezes eu sentava aqui sexta-noite, sem nem pauta, cara. Vou falar do quê? Ligava ali e saía falando. Com outra pessoa, não, tem o horário da pessoa, você tem que conversar, tem que Uhum. explicar muitas vezes, às vezes a pessoa está lá meio, enfim. Então, isso aqui que nós estamos fazendo é um pouco mais complicado Sim. do que eu comecei fazendo. Mas aí, cara, eu fui, aí eu estudei, né? Porque aí eu não gosto de fazer nada sem estudar, estudei bastante. Eu tenho hoje aí eu não falo muito aqui no podcast, eu acho que é bate-papo, é entretenimento, mas eu tenho um projeto digital de produto mesmo, tal, que tá quase saindo aí para realmente ter esse braço no digital mesmo, que eu acho que hoje não dá para estar fora, né? Acho que tem que estar de alguma maneira no, você tem que estar presente e oferecendo alguma coisa. Lógico, você está na rede social, cara, eu não sou um cara, né, bonitinho, que vou ficar dançando TikTok, vou ganhar dinheiro assim, né? Então eu tenho que ter algum conteúdo para vender, porque eu, apesar que você sabe que nesse processo, cara, nessa coisa de, eu Ah, sou muito assim de falar, cara, eu vou fazer, e aí eu aprendi os meandros, e inclusive propaganda eu fiz, cara. Eu acabei fazendo duas propagandas, uma de uma faculdade e uma do curso de inglês aí, cara. Mas nessa de como é que é? Como é que entra? Vou descobrir. Até sim. agora, quando a gente conversa sobre o assunto, então eu fui lá fazer curso. Hoje eu sei fazer um anúncio, tal, entendo um pouquinho Legal. lá de tráfego, tal. Então foi Sim. por aí. E agora, cara, você sabe o que é a coisa mais difícil? Você que me conhece, você vai, Ah, se você não percebeu, vai perceber. É que esse podcast começou por quê? Porque eu preciso falar. Então eu aham. ficava uma hora falando. E eu já sei o que que é. E agora, cara, eu tenho que fazer um exercício de ficar ouvindo as pessoas falar. E eu, modestamente, Ficar estou um muito pouquinho orgulhoso de calado. mim, cara, porque eu estou conseguindo. Você vê que eu quase não Ai, interrompo, né, cara? Eu me ai. propus a fazer isso e eu estou muito orgulhoso de mim nessa altura, porque é um Mas sabe que exercício. o primeiro episódio que eu assisti aí desse quadro que tá fazendo, aí eu, caracas, velho, parece o Wesley, cara, como é que ele consegue estar conseguindo escutar tanto aí e não falar tanto, né? Mas claro, o objetivo do quadro é esse e tem que ser assim. Mas me chamou a atenção isso já no primeiro que eu assisti aí, mas legal, parabéns aí pelo projeto, acho muito bacana. Parabéns por dar a cara a tapa aí e colocar um trabalho novo, um projeto novo. Isso é sensacional, isso vai te trazer liberdade, liberdade geográfica, liberdade de pensamento. O mercado digital ele é muito democrático, meritocrático e libertador.
Libertador. Tem sido uma experiência bem legal. Parabéns pelo projeto. Fez um ano ontem aí, assim, uma experiência bem legal cara, tudo é uma questão de se provar mesmo. Inclusive essa questão lógico, quem me conhece mais sabe o quanto é difícil. Eu falei, não, eu vou fazer e eu não vou ser aquele cara chato que fica interrompendo as pessoas. Esse espaço é para vocês contar a história de vocês, não é a minha história. A minha história eu contei lá. Quem for lá nos primeiros episódios, aí acho que nos primeiros 40, eu lá falando sozinho e tal. Sim. Mas esse daqui é um espaço para realmente as pessoas contarem as suas histórias, que são histórias que não é só sobre mudança de país, né, cara? É sobre mudança, ponto. E tem tanta gente que às vezes quer mudar uma coisa muito menor, né? Então. E não consegue. Foi essa a ideia, entendeu? As pessoas olharem né? essas histórias de vocês e falar, pô, cara, daqui a pouco é só de emprego que eu quero mudar, é muito mais fácil, né? E passa um trabalho gigantesco, não consegue mudar de emprego, fica preso lá, não consegue sair, eu não gosto do que eu faço e não consegue mudar de emprego, fica amarrado, né? E aí tu imagina tu imigrar, que é um processo muito mais difícil, né? Que não é fácil, não. Mesmo tu te planejando, é um processo no início que é difícil, sim, mas é gratificante depois. Agora, eu admiro muito as pessoas quando elas conseguem ter a atitude de fazer. Não importa o quê, algo que queira. Quer fazer um podcast? Vai lá e faz, cara. Eu admiro muito isso quando as pessoas são proativas de ir lá realizar o seu propósito, realizar o seu sonho, fazer o que quer fazer, entendeu? Não tem que ficar preocupado com A, com B, o que vão dizer, isso e aquilo. Cara, vai lá e faz. É o que tu gosta, é o que tu quer, vai lá e faz. É isso aí. Entendeu? E admiro muito. Parabéns aí pela tua iniciativa. Alessandro, minutinho final aí, cara. Quer deixar a rede social, o projeto que você tem com a tua esposa aí? Claro que depois a gente vai colocar na descrição aí, você vai me mandar direitinho o site, tudo, mas dá um recado aí, fica um pouco melhor, enfim, tem aí. Claro. A minha rede social é @AlessandroMeng, é muito... Eu quase não estou muito na rede social, assim, porque a parte que eu trabalho na rede social é mais de bastidor, né? Não é eu muito lá na frente, então eu não sou muito ativo nessa parte, tá? Mas a minha esposa é bem ativa, ela trabalha com área de investimentos, né? Então, quem quiser seguir também lá é @DaniMeng, depois o Wesley coloca lá na descrição. Pode seguir, tem muito material legal lá também da área de investimento. Mas é isso, cara. É seguir firme e forte aí com os nossos propósitos, que as coisas vão se ajeitando aí. Legal. Bom, se você chegou até aqui, eu vou assumir que você curtiu, né? Porque nós estamos aqui já 1 hora e tanto. Então, se você curtiu, não esquece de seguir aí, enfim, curtir, comentar, dar o like, porque isso faz chegar a mais pessoas, né? E quanto mais pessoas a gente chegar, mais oportunidade a gente tem aí de daqui a pouco fazer sentido para alguém. Alessandro, para ti, muito obrigado, primeiro, por ter a disponibilidade de vir aqui compartilhar a história, não só comigo, mas com quem vai ver aí. Obrigado pelo tempo, eu sei que já está tarde aí, inclusive, né? São 4 horas na frente. Meia-noite. Já está tarde. Cara, te desejo... Eu até estou no segundo piso aqui, eu tenho um apartamento aqui, o apartamento é muito bom, e é um duplex, e aí eu estou no andar de cima aqui, que é um estilo um sótão, assim, acho que dá para ver meio caído, né? Porque embaixo lá o pessoal já tá no terceiro sono lá, já. Legal. Um abraço para tua família aí, que o teu caminho seja muito legal e quem sabe lá na frente a gente não converse de novo aí para você nos contar aí como que está a vida. Muito obrigado, legal. Alessandro. Eu que agradeço, um abraço para o pessoal aí também. E você que está aí do outro lado, eu agradeço de ter acompanhado, quiçá, toda a temporada. Se não acompanhou, volta lá, tem um monte de episódio legal. Eu já aproveito para agradecer a todo mundo que veio aqui compartilhar a sua história. Foi realmente muito bacana gravar essa temporada. A gente vai dar uma pausa agora e a gente vai para uma temporada que chama Empreendedores. Nós vamos conversar agora com gente que tem o seu próprio negócio.
que resolveu aí arriscar de outro jeito. No meio dessa temporada, a gente acabou conversando com um monte de gente que tem o próprio negócio fora do país, né? Então, nós vamos conversar agora com alguns empreendedores aí do Brasil. Então, eu espero que você fique com a gente semana que vem. Outro personagem, outra história. E se você voltar mais uma vez, eu não estarei sozinho, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até mais.